eu sempre queria trabalhar, na verdade, com a psicologia social, sociedade, sistemas, mas eu tive que fazer um estágio remunerado, e aí é muito difícil achar um trampo dentro da sociedade que você receba bem para conseguir pagar a faculdade, que era minha questão na época. E aí, quando eu fui para as empresas para falar sobre isso, foi muito legal, porque eu falei, existe muita diferença, existem muitas barreiras e tem muita coisa para fazer. Então, assim, não é nem só sobre, enfim, salário, mas é sobre existência mesmo. Eu já trabalhei em diversas empresas onde a maior problemática era que quanto mais a gente subia, assim, nos cargos de liderança, pessoas sêniores e assim vai, você via cada vez mais a ausência de mulheres nessas posições, de pessoas negras nessas posições, e você via o quanto isso era muito reproduzido em todas as empresas, independente do segmento, e acabava sendo muito normativa, assim, muito heteronormativa, enfim, a masculinidade sempre em lugares de poder e decisão. E aí, quando você traz um projeto que não é para, de fato, tirar todos os homens dessa posição, são até coisas que eu escuto, mas possibilitar ter outras pessoas pensando que tem uma realidade diferente, enfim, fazendo jus ao profissionalismo de diversas mulheres que a gente tem no Brasil, você vê que é muito mais simples do que o que as empresas reproduzem há muito tempo. Então, foi por isso que eu quis trabalhar dentro das empresas, com a psicologia, falando sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano, porque é muito legal, assim, e, enfim, qualquer segmento precisa disso. Então... E da diversidade foi pós esse leque ou foi antes? Foi junto, né? Junto. Sim, aí depois eu comecei a me especializar mais em outros temas também, como quando a gente fala de pessoas com deficiência no ambiente organizacional, sobre acessibilidade, sobre direito, cumprimento de uma cota do direito que as pessoas com deficiência têm de entrar no mercado de trabalho e serem, enfim, remuneradas e terem o mínimo de direito possível, que é muito ausente. Depois também fui falar sobre processos para pessoas negras dentro das empresas, muito também embasado de que desde 2019 para cá, a gente viu um crescimento muito grande de pessoas negras sendo formadas, por exemplo, em universidades especializadas, doutorado, mestrado, e aí quando a gente vai no mercado de trabalho para ver onde essas pessoas estão, elas não estão ocupando os espaços que elas têm, enfim, especialidade. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso dentro das empresas, foi muito em processos de seleção, em como a gente faz um recrutamento que seja mais assertivo e não excludente. Enfim, várias coisas. Quando você estuda e vai falar disso, e ao mesmo tempo você se vê nessa posição, né? Que você falou que você tinha muita ausência de mulheres e de negros nessas posições de cargo, né, superiores e de liderança. Como você também, nem sei se é possível separar, mas tipo, quando você vai falar disso, como não anular, mas tipo, separar a sua dor daquilo. Tipo, eu tô falando de uma coisa que é a minha realidade, mas ao mesmo tempo eu tô aqui pra incentivar e pra falar algo positivo. Essa é uma pergunta muito, muito legal, sua pergunta, Lucas, porque de verdade, porque essa é a maior dor do profissional de diversidade e inclusão dentro das empresas. Porque normalmente, quem assume essa posição, quer trabalhar com isso, é uma pessoa que tem algum marcador, seja uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, mulheres, enfim, que precisa de uma transformação e sabe que tem que começar de algum lugar e vai ser da gente. E eu falo que é a nossa maior dor porque você tem que trazer um profissionalismo diante da sua maior angústia, que é ser minimamente respeitada, receber um salário que seja equivalente à sua performance e não só por uma disparação que as empresas fazem muito por serem mulheres, por serem pessoas pretas e assim vai. E a gente carrega essa dor porque é o peso de você querer fazer a mudança em algo que você se vê. Então, para mim, eu soube muito bem separar o meu profissional e a minha dor pessoal quanto mulher preta, querendo crescer em ascensão financeira e assim vai, porque senão eu não ia conseguir sair de lugar nenhum. Mas o meu principal objetivo, trabalhando com isso, sempre foi para além de mim. Então, toda vez que eu ficava muito magoada, assim, enfim, sofrer alguma microagressão dentro do ambiente de trabalho e tá lutando para que aquilo não aconteça, não só comigo, mas com outras pessoas, reforçava o meu objetivo do porquê que eu ia tolerar aquilo de alguma maneira, porque eu estava fazendo mudança. Então, separar isso o profissional de diversidade e inclusão sofre dessa dor. Você pode perguntar para qualquer pessoa que você conhecer se trabalha com isso. Se você perguntar, você consegue separar a sua dor pessoal do seu profissionalismo? Ele vai falar que não, que é muito difícil, mas que pelo objetivo maior insiste naquilo. Você lembra, assim, de alguma dessas agressões que tenham te marcado muito nesse processo todo? Eu acho que, cara, falar de dor nesse lugar é muito comum, já aconteceu muita coisa. Eu acho que uma das maiores para mim, que era muito difícil, é porque eu sei que eu sou uma pessoa
que me comunico bem. Eu estudei para isso. Eu já tive vários cursos sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva, porque eu queria me comunicar. E aí, dentro desse ambiente de trabalho, eu vi a minha dificuldade em conseguir expressar aquilo que o meu trabalho me possibilitou. Então, assim, para apresentar qualquer projeto, era sempre um desafio constante, porque as pessoas já não querem naturalmente me ouvir. Então, por mais que eu tenha levado dados pra caralho, assim, tipo, um monte de dado, um monte de informação. Por mais que eu trouxe melhorias dentro do meu projeto para a principal dor do negócio, relacionado à diversidade, relacionado ao consumo, falando bem, desenhando, eu tenho muita dificuldade de ser ouvida em diversos lugares, assim, no ambiente de trabalho. Então, não é porque eu não sei, é porque as pessoas simplesmente não querem me ouvir. E aí, quando a gente fala sobre ser uma mulher preta, dentro do ambiente organizacional, e falar de temas que as pessoas normalmente não querem saber, você sabe a fonte desse não quero te ouvir. Então, acho que essa sempre foi a minha maior dor. Mas eu já vi muita coisa acontecer que eu fico, gente, como pode? Assim, principalmente quando você olha dados de algumas empresas, quando eu trabalhava com, enfim, diversas empresas, e você vê que tem uma gama de mulheres, de pessoas pretas, que ocupam o mesmo cargo, trabalham até mais do que outras pessoas que estão ali e ganham muito menos. Então, isso é uma dor que gera uma revolta, assim, porque é muito natural isso. Isso realmente acontece. Realmente é a realidade. E aí, se você fizer uma ligação com o lado psicológico, aí já da análise de tudo, como é que você vê uma explicação para esse, entre aspas, medo ou essa repulsa ou essa coisa de não querer ouvir ou ser racista ou ser preconceituoso? Hoje, com tanta acesso à informação, você sabendo que é errado, essa coisa de você, da pessoa que não quer tirar isso, assim. Existe uma explicação psicológica disso? Cara, eu acho que psicológica, acho que é mais em relações sociais, que daí pode também chegar na psicologia, porque a psicologia fala muito sobre relações humanas. A pessoa que não quer e que consegue sustentar isso num lugar de não dói em mim, ou é uma realidade muito distante, ou é algo, um mimimi muito grande, é porque é uma pessoa que acaba sustentando a hierarquia social que a gente tem há muito tempo, que é histórico, que é quanto menos eu sei das necessidades, mais eu consigo enriquecer sozinho. Então, eu acho que a maior problemática das relações que a gente tem hoje, de pessoas que entendem os movimentos sociais, que entendem a necessidade da gente ampliar os nossos diálogos, não é nem porque a pessoa não quer, é porque ela não precisa. Porque a hierarquia acaba se sustentando e beneficiando, mesmo sem abrir o leque para outras pessoas. Então, eu acho que essa é a maior questão. Porém, chega num ponto que quando dói no bolso, porque hoje a gente sabe que dependendo de um discurso que você tem numa marca de empresa, dependendo do que você se posiciona ou para quem você vende o seu produto, isso não se sustenta mais. Porque as pessoas estão, enfim, querendo comprar em lugares que elas se veem. E aí quando bate no bolso, essa pessoa entende a responsabilidade, mas não é pela dor. É pela dor de perder o seu dinheiro e o seu negócio. E que no fundo, pra mim, se essa pessoa decidir me ouvir com medo de perder aquilo que ela tem, eu sei que depois que ela me ouvir, ela vai ter vários insights e tudo bem se essa for a fonte. Mas é triste, né, pensar